Na verdade, esta é a Rua das Portas de Santo Antão, ao nascer do dia. Burguesa, antiga e solitária. Já não é a Rua dos Condes, que um dia povoaram de palácios este lugar. Talvez este seja mais um dia sem história. Todos sabem o seu papel nesta peça matinal. Chegar, abrir a loja, expor a mercadoria, conferir alguma conta que ficou esquecida, esperar pelos clientes. O dia começa lento, às vezes com gestos indisfarçáveis de noite mal dormida. Para muitos, a viagem que os traz aqui para ficarem ou de passagem para outro lugar começou mais cedo. Ainda não havia nascido o sol, algures, num bairro dos arredores da cidade. Mas há quem ainda viva na Rua das Portas de Santo Antão, embora se possam contar pelos dedos. Nem sempre foi assim. Basta recuar 1 ou 2 séculos para depararmos com uma rua povoada de casinhas modestas, lojas, oficinas e muitos palácios. A sineta ainda funciona, mas o gesto já não faz sentido. No passo da anunciada, não há quem abra a porta. À entrada, para abrir a porta, meu avô não usava chave, puxava uma sineta e vinha o guarda-portão. Não se chamava porteiro, chamava-se guarda-portão. O guarda-portão, no meu tempo, era um ex-cabo da guarda reformado que morava cá com a mulher. E ele é que nos abria a porta. Para mim, eu sou o João Vicente para toda a gente, familiarmente. Mas eu tenho há duas posições, que é as pessoas que lidam comigo e que não são propriamente familiares ou íntimos, ou me tratam por ser engenheiro ou por ser marquês. Foi nesta casa de família que os condes e depois marqueses de Rio Maior viveram desde o século XVIII. Eu nasci aqui em 1930 e porque nascia-se em casa nessa altura. Ainda não havia a maternidade Alfredo da Costa, que o meu irmão, que veio a seguir a mim 2 anos depois, já nasceu Alfredo da Costa, mas eu nasci aqui. Os Santar, os Alcáçovas, os Vila Real, os Pombal, os Louriçal, os Lavradio, todos parentes ou só amigos, mas eram nomes familiares, visitas frequentes neste passo da anunciada. O cartório da casa, que está na Torre do Tombo, registra muitos nomes, não apenas da parentela, mas de muita outra gente, e até desconhecidos que escreviam aos donos da casa por amizade, por delicadeza ou como último recurso de necessidade. Estes são restos foi o que sobrou de edições do meu avô. O meu avô escreveu muita coisa sobre o Marquês de Pombal. Julgo que entrou em polémicas com o geral dos jesuítas naquela época, na medida em que o geral dos jesuítas necessariamente não dizia bem do Marquês, e então o meu avô resolveu, à base do arquivo que tinha aqui, a utilizá-la até como argumentos, porque era inédita. A biblioteca era um mundo. O piano não fazia parte da mobília. Está a mais neste espaço, outrora cheio de mistérios, rodeado de estantes a abarrotar de livros. Alguns constavam do índice expurgatório da Igreja, mas com licença de leitura outorgada pelas autoridades eclesiásticas ao avô marquês. Nem as senhoras, nem as crianças se atreviam a tocar-lhes. Era proibido e era pecado. O vitral, aparentemente em bom estado, retrata um antepassado importante, Dom João de Saldanha, que em 1640 ajudou o Duque de Bragança a tornar-se no rei Dom João IV. É sabido que muitos condes que habitaram as portas de Santo Antão foram apoiantes dos Bragança contra os Filipes, mas isso são outros contos. Nestes livros e documentos depositados na Torre do Tombo, descobre-se a história dos Rio Maior, uma família poderosa ligada à coroa, sem deixarem de revelar os episódios domésticos
e as sagas familiares, os papéis arquivados durante séculos são elementos para um retrato mais íntimo de um Portugal antigo. Cartas, chegadas ou expedidas, recados mandados aos feitores das quintas, despesas com a criadagem e com a gestão das casas, nomeadamente da anunciada. Cartões de pêsames, bilhetes de visita, nada se perdia. Sabemos quantas esmolas as condessas distribuíam, tanto em dinheiro como em géneros, aos necessitados. Os apadrinhamentos, as letras de banco descontadas em tempos mais difíceis. Em nome de Deus, a velha fórmula indica que o que se segue é importante e que o tabelião devidamente juramentado está a relatar conforme as regras. Dá público conhecimento de um acontecimento importante relacionado com Dona Luísa de Távora, viúva do poderoso Morgado da Oliveira. Nas invasões francesas, os Rio Maior seguiram para o Brasil com a corte. Mais tarde, de regresso a Lisboa, Dom João VI pediu ao conde que o servisse numa diligência diplomática junto do filho Dom Pedro, no Rio de Janeiro. A coisa não terá corrido lá muito bem, e a resposta veio em código. Sabe-se que o primeiro imperador do Brasil estava de relações um pouco tremidas com o pai. Depois das partilhas, restou pouca coisa no passo da anunciada. Por esquecimento ou falta de interesse, ficaram alguns retratos. Por exemplo, este da primeira Marquesa de Rio Maior, Maria Isabel, uma senhora muito elogiada pela forte personalidade e por ter criado uma rede de cozinhas económicas para os pobres. As paredes mostram sinais de ausências, marcas desenhadas pelo tempo assinalam fotografias inexistentes. Pregos vazios na sala de estar da Marquesa, onde Dona Maria Isabel, que foi dama da Rainha Maria Pia, ditou ao longo de 6 invernos as suas memórias. As lembranças vão além da vida comezinha e doméstica da anunciada. Narram um pedaço do século XIX. As recordações do atual marquês não conseguem ir tão longe, mas lembra-se muito bem que aqui se reunia o pessoal doméstico em ocasiões muito especiais. Que era aqui onde a gente rezava o terço, no mês de maio, tocava-se uma campainha e aí eu via a cozinheira, porque vinha o pessoal e nós vinhamos rezar o terço em maio e, portanto, a cozinheira também pertencia ao staff. Agora diz tudo em inglês, não é? A gente dizia livraria e dizia pessoal, agora diz staff e biblioteca, está bem? Diz de outra maneira. Ficaram esquecidos restos desirmanados de mobílias, misturados com pedaços de estuque, desabados do teto e das paredes. Partiram os empregados disciplinados e a Dona Emília, que era a dama de companhia da Marquesa e que viveu aqui mesmo depois da morte da protetora. Foi transmitido o quinto e último noticiário da emissora nacional. A estação termina os seus trabalhos hoje dentro de 2 minutos aproximadamente. A Dona Emília sentava-se numa cadeirinha como esta e rezava ao terço, almoçava e jantava connosco e a gente dizia, era a telefonia, ouvia-se os noticiários de telefonia aqui nesta sala e a sua Dona Emília também ouvia e depois ia para os aposentos dela, porque aqui podíamos viver cada um em seu sítio. O paço tinha capela que servia para cerimónias ocasionais. Para a missa e outros atos litúrgicos, frequentava-se a igreja paroquial. Por tradição, a Marquesa cuidava da igreja. A minha avó teria o compromisso de ter flores na paroquial, que era a igreja de São José. Um dia estava a arranjar jarras e houve um senhor muito devoto que se ajoelhou enquanto ela arranjava as jarras no altar
a rezar, e a minha avó reparou. Só quando olhou outra vez tinha desaparecido o homem e a carteira. Porque o devoto era porque tinha visto a carteira. Como estava lá um sacristão, foi a correr e apanhou, ainda ele não tinha apanhado o elétrico na avenida. De maneira que o homem ficou sem carteira e foi apanhar. E a minha avó teria perguntado, mas o que é que... Mas o senhor estava a rezar... Estava a pedir perdão da carteira que ia roubar. Isso foi uma história aqui contada várias vezes, com toda a gente a rir. A cozinha com despensa anexa e elevador para fazer subir as refeições à sala era o reino da cozinheira, que raramente era vista longe dos seus fogões. Não havia desperdícios. Pelos papéis guardados, sabemos, por exemplo, quantas vezes comiam carne por mês, o pouco peixe que compravam, a predileção pelo bacalhau. A contabilidade da casa estava sempre em dia, como também estavam atualizados os inventários de móveis e bens, pois se houvesse a infelicidade de uma morte na família, os herdeiros saberiam como tinha sido cuidado o património. Muito escreveram os contabilistas que serviram a família Rio Maior. Livros de folhas azuis de papel almaço, preenchidas com uma caligrafia aprumada de guarda-livros experiente. Todos os dias fazia-se o rolo da roupa, mas fazia-se também o inventário daquilo que se comprava e daquilo que entrava na despensa. Mas não vi nunca pesar, quando muito azeite era uma garrafa, mas isso não era contabilizado. Chegava uma bilha que vinham de uma propriedade. A minha trisavó, temos uma carta, Torre do Tombo, que a minha trisavó recebia arroz de Valado de Frades, a tal propriedade que era do pai dele, Vila Real, e azeite da Quinta de Valdeventes, que eram tudo antigas granjas fradescas e que eles tinham adquirido. Nos anos 80 do século XX, a casa ainda exibia pompa. Já precisava de obras, mas mantinha aquela imagem de elegância antiga, necessária a uma família com pergaminhos. Nas recordações de quem a conheceu, ficou a imagem de uma casa muito alegre e bem frequentada. Que visão deveria ter quem passasse na rua em noites de sarau? As janelas iluminadas, o som do piano numa sonata conhecida, a voz de um artista lírico que estivesse na moda, convidado para abrilhantar os salões dos Rio Maior. As festas da Anunciada eram memoráveis. O salão de baile, com um belo teto de estuque e lustres franceses, até serviu de palco a pelo menos uma peça de teatro e a uma opereta. Os atores foram os jovens da família, as filhas dos condes da Ponte, os Asseca e os filhos do Marquês de Pombal. O ensaiador foi o famoso ator Santos Pitorra, um luxo. Há relatos do êxito que foi esta festa e de como ficaram espantados os convidados. Nesses dias de gáudio, os jardins eram artisticamente iluminados e neles se chegaram a passear mais de 400 convidados. Contra todas as expectativas, os jardins teimam em sobreviver. Já a casa não se sabe quanto tempo mais vai durar. Numa das extremidades do jardim superior, faz-se uma descoberta inesperada. Vestígios de uma outra construção. Olha, este edifício era uma tipografia. Isso nasceu, sobretudo depois das aparições de Fátima. Os meus avós interessaram-se muito por isso. O meu avô resolveu publicar para divulgar as aparições de Fátima. Trabalhavam operários tipógrafos, não é? Os tipógrafos da época, se calhar não eram muito católicos, mas isso não sei porque já não me lembro. Até porque a tipografia nasce numa altura em que eu não tinha nascido. A Casa Grande da Anunciada não é a única neste vasto terreno dos Rio Maior. Existe na outra ponta da propriedade
um palácio mais pequeno, conhecido também por Palácio da Marquesa Viúva. Está quase colado ao Palácio Povolide. A fachada, rasgada com varandas de ferro, torna-o muito diferente do austero e pombalino Palácio Grande. A rua vista do Arco do Tronco. A tradição situa aqui a prisão onde Luís de Camões ficou detido. Evocação do passado num lugar onde, em vez dos ais dos detidos, se escuta o chilrear das crianças à saída do teatro. O Ateneu Comercial é há pouco mais de 100 anos vizinho da família Rio Maior. Antes foi o Palácio dos Condes de Povolide e quase no final do século XIX foi vendido aos Condes Burné. A história dos Povolide remonta à tomada de Lisboa aos mouros. Dom Pelaio Guterres, cavaleiro do rei, terá arrebentado uma das portas do castelo com cunhas de ferro. Como agradecimento real, ficou com cunha no nome e no brasão. As pinturas do teto do Salão Nobre foi o que restou do tempo dos Povolide. Figuras da mitologia espalhadas num céu de cores quentes. Quanto aos Condes Burné, nunca habitaram a casa. Morreu-lhes o interesse por tão modesta moradia. Andavam de olho em coisa mais aparatosa. Acabaram por dar de presente ao Ateneu o mobiliário e os lustres que já haviam colocado nas portas de Santo Antão. Um pouco mais abaixo do Palácio dos Povolide, junto à Igreja de São Luís dos Franceses, atualmente em restauro, uma outra família importante estabeleceu moradia: os Viscondes de Alverca. No palácio que esteve na posse da família Pais do Amaral até aos anos 80 do século XX, funciona a Casa do Alentejo. Teve também outros inquilinos e, nas vésperas da República, até presenciou, pelo menos, um episódio dito revolucionário, relatado num jornal da época: a explosão de uma bomba. Não houve mortes, nem a igreja fundada em meados do século XVI sofreu qualquer dano. Quanto ao palácio, pela decoração luxuosa que ostenta, ninguém imaginaria que o primitivo edifício foi construído em cima de uma pocilga de porcos. Esta decoração tem pouco a ver com o antigo proprietário do palácio, mas com uma fase muito particular da vida da casa, quando se instalou aqui um famoso clube noturno no final da Primeira Guerra Mundial. O brilho dos motivos mouriscos deu brado num tempo tristonho e deprimido. Na inauguração, esta ilusão orientalista deslumbrou os convidados que não se coibiram de salientar as visões fantásticas das 1001 noites, proporcionadas a quem visitava o clube. Apenas a muralha fernandina separa o Palácio Alverca do Palácio da Independência ou dos Condes de Almada. Suspeita-se que a porta que dá nome à rua e servia de entrada à cidade antiga não ande longe, embora não esteja à vista. Antigamente, haveria um caminho secreto por entre quintais que levava ao Castelo de São Jorge. O tempo apagou o caminho, mas não obscureceu a vista magnífica que se estende até ao Tejo. As cenas retratadas nos painéis de azulejo têm tudo a ver com a história do palácio. No tempo dos Filipes, muito aqui se conspirou para derrubar os espanhóis do trono português. Entre os conspiradores estava o conde Dom Antão Vaz de Almada, senhor do palácio. Nestes cônsules junto à muralha, recriou-se o ambiente conspirativo que se terá vivido no tempo dos Almadas. O pavilhão estava afastado da casa, para não comprometer a família. Não passaria de um compartimento de arrumos, esconderijo ideal para os fidalgos inconfidentes. Os jardins seriam então maiores, com vegetação mais frondosa, onde facilmente se esconderiam os embuçados que desciam do castelo, cozidos com a muralha, a coberto da noite. Depois de ser casa senhorial, o edifício serviu para variados fins. Não sofreu muito com o grande terremoto, mas em 500 anos foi tão alterado que até garagem chegou a ser.
O rei Dom João IV, a quem os Almada foram fiéis, vigia a porta de entrada, que se abre para o Largo de São Domingos. Lisboa, cidade da tolerância, nem sempre foi assim, e muito menos neste lugar. Aqui houve fogueiras ateadas, pessoas que morreram queimadas por uma diferença religiosa, mas talvez as palavras sirvam para exorcizar os fantasmas do passado. Apesar da má fama, por qualquer misterioso desígnio que desconhecemos, esta zona situada perto dos antigos cárceres da Inquisição, onde à noite se ouviam os gritos dos condenados, continua a atrair muito povo. Gente à procura de emprego, gente recém-desembarcada das ex-colónias, gente à procura de notícias ou turistas em busca do exotismo lusitano. Sempre houve neste largo o pequeno comércio volante, a marcar as estações do ano. Mas nada que se compare aos bandos de perus que enxameavam a zona na época natalina. Perus de qualidade, de carnes duras e saborosas e papo cheio para a ocasião. Era uma rua característica do antigo regime, antes da abertura da Avenida da Liberdade, portanto tinha tudo. Era uma rua híbrida. Este eixo estendia-se com palácios ladeados de casinhas mais modestas, desde aqui do Largo de São Domingos até ao Largo de São Sebastião da Pedreira. É uma rua que atravessava praticamente a cidade toda. Hoje só vai de São Domingos ao Largo da Anunciada, mas mantém, ou pelo menos tem mantido, um ar de rua antiga, com estabelecimentos de muitas e variadas artes. Em algumas lojas, os clientes já vão rareando, e todos os dias há portas que se fecham para sempre. Uma dor de alma quando comparada com a rua próspera que chegou a ser em tempos idos. Oficinas de ferreiros, latoeiros, alfaiates, relojoeiros, merceeiros, o que precisássemos. Havia do mais simplório ao mais elaborado, do muito barato ao precioso, como o ouro e a prata. Mas a Rua das Portas de Santo Antão, embora diminuída, ainda é, além de lugar de passagem constante, um local de freguesia fiel. Portanto, ela foi constituída em 1920, mas este é o registro que temos do notário de 1922. De momento temos todo o tipo de clientes. Temos aqueles clientes mais antigos que continuam a vir cá, que da mesma forma que a casa foi passando de geração em geração, os clientes também foram passando. Portanto, vinham os bisavós, os avós, agora já vêm os netos. A loja ainda mantém clientes de antigamente. Já o mesmo não se pode dizer da frutaria, que mudou completamente de freguesia. São poucos os moradores da rua. O problema é comum a toda a cidade antiga. Dantes viviam em toda a freguesia mais de 30 mil almas. Atualmente, nem 10%. E se formos a contar, então, os que moram nas portas de Santo Antão, são pouquíssimos. Há uns anos, não haveria tempo para assomar à porta para ver quem passava. A afluência de clientes não deixaria que o caixeiro se afastasse do balcão. Esta casa de artigos militares foi fundada nos anos 30. Neste momento, é das mais antigas ainda em funcionamento nas portas de Santo Antão. Rosa não desviou o olhar deste trabalho minucioso, embora, se quisesse, já quase poderia fazê-lo de olhos fechados. No outro extremo da rua está uma das mais antigas empresas portuguesas, a Ervanária da Anunciada, com mais de 200 anos. Também passou de pais para filhos e continua a vender os antigos chazinhos que concorriam com os remédios da botica. A loja modernizou-se, regras ditadas pela vida atual, mas com a moda dos produtos dietéticos já não é encarada com desconfiança. Voltaram os tempos das ervas e da natureza sem artifícios. Mão na manivela que controla a condução, olho no caminho para poder fazer soar a campainha do guarda-freio, e cá vai o elevador, deslizando travessa abaixo. O Lavra já teve mais passageiros, mas, por poucos que sejam, sempre é um monumento nacional. O percurso é o mesmo há mais de 120 anos. Chegar à Anunciada, vindo do Torel ou vice-versa. Contrariamente à ladeira do Lavra, a Rua das Portas de Santo Antão é bastante plana.
Sempre foi uma rua com grande tráfego, porque era a grande estrada de acesso ao centro da cidade. Os palácios não viviam isoladamente, não é? Precisavam de ter todo um staff que para eles trabalhava, tanto ao nível do serviço doméstico como da produção de utensílios, do dia-a-dia, de pequenos serviços, e todas essas pequenas oficinas e pequeno comércio necessário à vida dos palácios e coexistia, não é? Tudo coexistia, até um teatro, sustentado por alguns dos senhores dos palácios e por isso chamado o Teatro dos Condes. Depois houve um cinema que herdou o nome. O opulento Palácio Foz, que pertenceu ao Conde de Castelo Melhor, ficou do outro lado da Avenida da Liberdade. Avenida que, concebida ao estilo francês, serviria para trazer Lisboa à modernidade. Era, de facto, um eixo de desfile e um eixo de representação burguesa usado só para ocasiões particulares. De resto, depois tinha a sua vida do dia-a-dia, que nada tinha a ver com aquilo para a qual tinha sido pensada. Se nós vimos as fotografias da época, nomeadamente as fotografias tiradas pelo Benoliel da Avenida, ela não é, de facto, o eixo burguês. No seu dia-a-dia nós vemos um vendedor ambulante com o seu burrinho a passar na Avenida, deserta. Uma lavadeira de canessas com uma grande trouxa de roupa à cabeça a fazer a distribuição e a recolher a roupa da burguesia que morava na avenida, também sozinha ela a descer toda a avenida deserta de tráfego. Portanto, a avenida servia para esses momentos de representação e no seu dia-a-dia era assaz deserta. Apesar de ter ficado nas traseiras da Liberdade, a Rua das Portas de Santo Antão, de terrenos muito mais baratos, continuou a ser o lugar onde as pessoas viviam, se abasteciam, se divertiam e até se cultivavam. Por exemplo, na Sociedade de Geografia, fundada no último quartel do século XIX, num espaço cedido pelo Coliseu. Era tempo de marcar uma posição em África contra os manifestos apetites ingleses. Urgia mostrar um verdadeiro conhecimento das colónias e, ao mesmo tempo, comemorar o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Veloso Salgado pintou assim, de maneira naturalista, o encontro entre Vasco da Gama e o Samorim de Calcute. Um pouco de Camões, um tantinho de imaginação e um apelo à gesta lusitana. É um óleo de grandes dimensões que ganhou a medalha de ouro do concurso lançado por ocasião das comemorações do 4º centenário. A escadaria ladeada pelos mitos da história marítima protegia os eruditos frequentadores daquele que ficou conhecido como Palácio do Centenário. A par da cultura algo circunspecta representada pela Sociedade de Geografia, a rua sempre manteve um lado folgazão e até marginal. Por exemplo, ainda durante a Primeira Guerra, esta casa, antes de ser a Associação Comercial Portuguesa, foi um dos mais famosos e luxuosos nightclubs de Lisboa, o Palace. A entrada estava primorosamente decorada com baixos relevos de artistas consagrados. A escadaria era imponente e levava ao salão principal, onde o tango, o jogo e a cocaína eram a atração principal. Uma das estrelas do clube, conhecida em toda a Lisboa, era uma misteriosa francesa de tez pálida, antiga artista, que geria uma rede de retalho de cocaína. Chamava-se Charlotte e passeava-se por aqui pelos elegantes salões do Palace. Hoje são os rostos sérios dos antigos dirigentes da associação ou figuras destacadas da área comercial que nos recebem no Salão Nobre. A Rainha Dona Maria, patrona da instituição, tem um lugar de destaque entre os quadros dos notáveis. O Palace não durou mais do que 3 anos. Mas o desaire não extinguiu a alegria noturna das portas de Santo Antão. Na mesma altura, já existia o muito seleto Majestic a funcionar na atual Casa do Alentejo. Foi um palácio de condes e cabaré elitista, primeiro como Majestic, depois como Monumental, mas como Casa do Alentejo democratizou os salões sem perder a vocação para o divertimento. Aos fins de semana, as matinés são de dança com música ao vivo. Tardes empolgadas, boas para o convívio, para o reencontro entre velhos conhecidos e para exercitar o corpo.
Majestic ou Monumental, tanto faz. A verdade é que o clube aparece muito elogiado nas páginas de jornais da época. Nos luxuosos salões de jogos, que hoje só servem a dança, a deusa Fortuna ainda lança moedas tentadoras aos pobres mortais e brinca com a roleta que irá favorecer alguém. Até quase ao final dos anos 30, jogou-se de tudo neste espaço e perderam-se aqui fortunas e, diz-se, também muitas reputações. O lugar apresentava-se como um círculo privado, onde não entrava qualquer um, e onde o valor da joia e das cotas sustentava a diferença. Para algum encontro mais discreto, ou para quem quisesse maior privacidade, o Monumental propunha estes reservados. Meia dúzia para clientes especiais e bem pagantes. Estão quase como eram na época, uma mistura de boudoir e salinha de estar burguesa. Ninguém via quem entrava, ninguém via quem saía. Descrição absoluta. Só a volúpia do champanhe e da música contagiante das diabólicas jazz bands americanas a matraquear na grafenola. A vida noturna da Rua das Portas de Santo Antão era verdadeiramente empolgante e muito semelhante ao que se podia encontrar no estrangeiro, refere a propaganda dos jornais. Estes nightclubs faziam de Lisboa uma cidade cosmopolita e transgressora, numa altura em que a Europa ainda estava deprimida pela guerra. Um deles, o Bristol Club, situou-se neste edifício hoje devoluto que pertence ao Sport Lisboa e Benfica. Inaugurado quase no final da Primeira Guerra, o Bristol Club transformou um edifício banal de arrendamento num elegante centro de arte moderna. Esta mulher de cabelo à garçonne, olhar perdido e gestos displicentes, pintada por Lino António, habitou o Bristol Club. Fez companhia a muitas obras de arte encomendadas para ornamentar o cabaré, transformado no centro boêmio da intelectualidade lisboeta. Além de casa de prazer, o Bristol era uma casa de artistas, a realização estética de um sonho arrojado. Um lugar onde tudo ou quase tudo se poderia permitir em nome da arte. Pelas paredes do clube e pelas capas da revista ABC passaram Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, António Soares e muitos outros modernos. Artistas talentosos que ligavam o seu nome ao Bristol, quer no grafismo das publicações, quer pelas obras encomendadas para embelezar o recinto. Nas portas de Santo Antão, a orquestra estava sempre a postos, à espera dos foliões. Depois, com o encerramento, as obras de arte dispersaram-se, como este nu de Eduardo Viana, que foi parar ao Museu do Chiado. A publicidade antiga ainda recorda a importância do Bristol, na revista ABC e também no Domingo Ilustrado. Neste, não se fala no Bristol, mas no vício que transformou uma graciosa atriz num trágico farrapo humano. Esses clubes tiveram um impacto fortíssimo na cidade, não só por terem sido considerados luxuosos, por terem tido arquitetos a redesenhá-los e a redecorá-los e decoradores da época, e por terem, de facto, e pelo facto das elites da cidade os frequentarem para danças, bailes, muito jogo, alguma prostituição cara que frequentava estas casas. Nem todas as casas tiveram o mesmo êxito e a mesma duração. No palácio que pertenceu à Condessa da Regaleira, esteve por algum tempo um clube de batota elegante, o Regaleira, que também foi cinema entre muitas outras coisas. Atualmente funciona aqui a Ordem dos Advogados. A agitação noturna não incomodava o dia-a-dia pacífico e burguês dos inquilinos dos prédios de renda e das lojas de comércio. Durante muito tempo, foram só os meninos maus das boas famílias a endividarem-se nos cabarés finos das portas de Santo Antão. As janelas mantinham os vícios do lado de fora e protegiam as virtudes domésticas. Lá dentro não entravam os sons desafiadores dessas músicas estrangeiras,
nem os apitos das ocasionais rusgas de polícia. A rua também gostava de exibir o seu lado cristão e cumpridor. Na rua havia de tudo, aliás, mesmo quem se desse ao luxo de viver ao ritmo dos sons da natureza. Não se ouvia aqui barulho nenhum de circulação automóvel e nessa altura buzinava-se, não se ouvia barulho nenhum. Nós estávamos aqui com a passarada, vamos dizer uma imagem, a passarada da Avenida da Liberdade, do Príncipe Real ou da Serra de Sintra também vinha para aqui. Tínhamos melros, pintacilgos e até roxinóis. Era uma rua simples de Lisboa e, portanto, havia as mercearias, o Chico Barbeiro, a tabacaria, a retrosaria, quer dizer, tudo, e a tasca para se ver uns copos, tasca de balcão de madeira, obviamente, não? Ainda não havia asais. E o que é certo é que eu conhecia vários, por exemplo, o Chico Barbeiro, que eu ia lá cortar o cabelo, e o Sr. Menezes da tabacaria, que o meu avô dava-me 10 tostões para eu comprar um lápis. Eu comprava o lápis, que custava 8 tostões, levava o lápis e dava ao troco 2 tostões ao meu avô, que o meu avô era de boas contas. É claro que me dava muita coisa, mas os trocos eram trocos. Embora pudesse arcar com tal despesa, só nos anos 30 o avô comprou automóvel, que era aliás o único da rua. Com o carro veio o Luís Chofer, que juntamente com a mulher aumentou o número de moradores do palácio. A rotina da casa, essa não se alterou. A Conceição continuou a mandar em todos os empregados, a conservar a chave da despensa e a decidir os imutáveis menus da semana. Depois veio outra guerra, novamente a penúria e cá fora começava um período de longa estagnação. O último grande investimento e o último grande facto sociocultural de peso nesta rua foi, de facto, a abertura do Bristol Club. De facto, não há nada de grande peso e de muito inovador a construir-se na rua. De facto, ela foi progressivamente abandonada, até a épocas muito recentes, agora na Lisboa, capital cultural, já nos anos 90 do século XX, em que o Coliseu foi recuperado, foi restaurado, em que a rua foi pedonalizada, foi pavimentada e houve, de facto, um entendimento deste eixo como algo de muito importante. Os grandes clubes há muito tinham fechado as portas. O encanto da vida noturna já não atraía os endinheirados às portas de Santo Antão. Passou-se do champanhe à ginginha, mais em conta, mais à medida de um povo habituado a contar os tostões. Hoje dizem que a Maria é uma vida, uma vida? Chama isso uma vida? Boa vida! A Rua das Portas de Santo Antão deixou de ser pousada de condes. As grandes famílias foram abandonando os seus incómodos palácios, com exceção de uma parte dos Rio Maior, que mantiveram aprumada a Casa da Anunciada até aos anos 80. Olha, houve uma altura que sentia nostalgia. Agora isto está tão diferente, abstenho-me de qualificar a situação, limite-me a dizer que está tão diferente que realmente não me apraz muito, não é uma coisa que eu gosto muito de cá vir. Talvez custe ver as lojas de portas fechadas e os prédios desertos. O encanto e a elegância há muito não moram aqui. Os velhos conhecidos esconderam-se nas memórias de infância. O Paço da Anunciada assistiu a muitos acontecimentos que lhe poderiam ter sido fatais. Sobreviveu ao terremoto, cruzou o 5 de outubro com balas que passavam assobiando pela copa das árvores do jardim. No entanto, este palácio onde nasceu o Duque de Saldanha parece agora condenado, não por qualquer catástrofe natural ou guerra, mas por falta de adequação aos tempos. Ao pôr do sol, os últimos visitantes do castelo são avisados para abandonarem o recinto. É a hora do recolher.
Os homens e mulheres que trabalharam na cidade durante o dia regressam a casa. Mas não regressam a estas casas, visíveis das muralhas, onde os seus antepassados habitaram ao longo de séculos. Correm para os transportes que os despejarão nas novas moradas, nos arredores, nos arrabaldes, de onde antes vinham apenas as frutas e as couves. Na Rua das Portas de Santo Antão, apesar das luzes noturnas já terem disparado, o dia ainda vai durar um pouco mais. Há uns restos de animação e gente que se encontra para 2 dedos de conversa antes de recolher a casa ou para jantar num dos inúmeros restaurantes. Se houver espetáculo no Coliseu, tanto melhor. Há mais movimento. Os retardatários já desapareceram engolidos pelo último barco ou pelo derradeiro autocarro da carreira. Quase deserta, a Praça do Rossio prepara-se para atravessar mais uma noite. Nasce o dia, bonito mas ventoso. Há pessoas que já se meteram a caminho dos escritórios e das lojas. Quase não se dá por elas, escondidas pelas sombras ainda noturnas. Manhã muito cedo, quem vem do lado do rio apressa-se a cruzar a baixa rumo ao seu destino. É um caminho fácil, a direito sobre as ruas que a reconstrução pombalina alinhou. Passa-se o Rossio já com o sol dourado, refletido nas janelas que dão para a praça. Assim, de repente, ninguém suspeita da situação degradada em que estão alguns prédios por dentro e por fora, nem da ausência de inquilinos. Só mesmo os turistas estrangeiros para acharem este um lugar muito agradável para se morar. Na esquina do Largo da Anunciada, já houve uma leitaria e vacas nos estábulos das traseiras. Noutros tempos, a esta hora, na cozinha do Palácio Rio Maior, a atividade estaria no auge. Os fogões de lenha a queimar em pleno, as cafeteiras a chiar em franca fervura e o pessoal azafamado a preparar o necessário para mais um dia rotineiro. Agora, nem a leitaria é mais leitaria, e na casa dos Rio Maior não há tarefas urgentes a cumprir. Apenas pó, recordações e a honra de ser um resistente. O último palácio habitado a fechar as portas. Mais perto do Rossio, pelo contrário, há horários a cumprir. O costume, este eterno retorno, os dias que se sucedem às noites, fartura que substitui a penúria, não traz nada de novo. Foi sempre assim. Desde o tempo em que as carroças rangiam nas pedras grosseiras deste caminho dos cavalos, carregadas com os víveres necessários à cidade. É um novo dia e tudo recomeça. Amanhã, quem sabe de ciência feita o que o amanhã nos vai trazer?